Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais uma videoaula da lição de adolescentes. Hoje chegamos à sexta lição do nosso primeiro trimestre de 2022 e aqui falaremos sobre o nascimento que mudou a história. A história foi mudada radicalmente, completamente, totalmente, através do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estudar sobre o nascimento de Jesus é motivo de grande alegria e é algo muito necessário, principalmente porque ainda hoje alguns defendem que Jesus nunca existiu. O inimigo estimula essas pessoas a acreditarem nesta mentira. Esta mentira, qual mentira? A mentira de que Jesus nunca existiu. Nesta aula veremos o que aconteceu quando Jesus nasceu e a importância do seu nascimento para o mundo inteiro. Nossa leitura bíblica baseia-se em Mateus, capítulo 1, verso 18, até o verso 25. É o texto que dá-nos aí um desfecho, uma clareza, acerca de como aconteceu desde a geração até o momento em que José recebe Maria como a sua esposa. Estavam desposados, não estavam unidos dentro de uma casa ainda. Quando Maria é engravida por obra do Espírito Santo, José fica desesperado, procura deixá-la secretamente. Deus intervém, envia um anjo nos sonhos de José, que revela para ele a realidade do que está acontecendo. Não houve traição, pelo contrário, é uma obra de Deus. E ali José se tranquiliza e recebe Maria como sua esposa e não a conhece até que Jesus nasceu. Gálatas 4:4 diz que, mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei. Jesus nasce no tempo certo para resgatar a muitos para Deus. Nosso primeiro capítulo fala sobre o anúncio do Messias. Messias, que quer dizer o ungido de Deus. Jesus é o ungido de Deus para a salvação de toda a humanidade. É importante conhecermos a palavra de Deus, porque o secularismo tem consumido e destruído a fé de muitas pessoas. O Messias é anunciado, Maria aceita a missão. A história do nascimento de Jesus começa com o chamado da jovem Maria. Ela estava noiva de José e morava em uma aldeia simples e pequena chamada Nazaré. Ela recebeu a visita de um anjo, o qual lhe disse que queria ou que seria a mãe do Salvador, o rei de Israel. Essa virgem aceitou o encargo sem duvidar e apenas perguntou como que isso aconteceria, como esse milagre vai acontecer, como essa obra vai acontecer, já que ela nunca havia conhecido o homem. Então, como seria possível gerar um filho? O que o anjo, Gabriel, respondeu dizendo: o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Isso está lá em Lucas 1, verso 35. Essa resposta foi suficiente para ela se entregar por completo ao propósito de Deus. Maria não se preocupou com as consequências por parte da sociedade, mas se entregou aos planos de Deus, confiando de que o Senhor é fiel em tudo aquilo que faz. Segundo, primeiro vimos que Maria aceitou a missão. Depois vamos entender agora que José também aceitou a missão. José, que era o noivo de Maria, era um homem justo. E quando soube que sua noiva iria ter um bebê, escolheu romper o noivado secretamente. Veja que José, por ser um homem justo,
ele não saiu difamando Maria. Ele não saiu atribuindo a ela erro, coisa feia, né? Ele não saiu entregando Maria para as autoridades ou para os amigos, dizendo minha noiva me traiu e dizendo palavras baixas. Não. Pelo contrário, por se tratar de um homem justo, ele procurou romper com ela secretamente. É assim que o homem de Deus, a serva de Deus, deve fazer. Evitar os boatos acerca de outras pessoas e procurar resolver tudo entre ele e Deus. José fez isso porque pretendia protegê-la das sanções sociais que na época levava até mesmo à morte. Esse plano foi abandonado quando ele teve um sonho especial. Qual plano? O plano de abandonar Maria, de deixar Maria, foi abandonado quando ele teve um sonho especial no qual um anjo lhe disse que não tivesse medo de receber Maria como sua esposa, pois ela estava grávida pelo Espírito Santo. Mateus 1, versículo de número 20. O nascimento de um rei é o nosso segundo capítulo. Quando chegou o tempo de Jesus nascer, Deus fez uma estrela brilhar no céu. Esse fato foi tão grandioso que uns homens do Oriente que estudavam as estrelas entenderam que aquilo era um sinal do nascimento do rei de Israel. Assim, eles viajaram até Jerusalém para tentar encontrar Jesus. Eles se dirigiram ao palácio do rei Herodes, procurando o bebê. Entretanto, nem ele, nem ninguém na corte sabia do nascimento de Jesus. Eles continuaram procurando. Guiados pela estrela, eles partiram de Jerusalém e chegaram em Belém. Então entraram na casa e encontraram o menino com Maria, sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Encontramos o texto em Mateus 2, versículo 11. Observe-se que Jesus nasceu na manjedoura de uma estrebaria. Mas os visitantes do Oriente o encontraram numa casa. Isso nos dá o entendimento que essa reunião aconteceu algum tempo depois. Não foi exatamente no dia ou no dia seguinte em que Jesus havia nascido. Pastores são testemunhas. O nascimento de Jesus foi especial naquela noite. Os pastores estavam no campo com as suas ovelhas quando, de repente, um anjo do Senhor apareceu e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Então o anjo anunciou que o Messias tinha nascido, como diz aqui em Lucas 2:11. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. No mesmo instante, apareceu junto com o anjo, o exército celestial cantando hinos de louvor a Deus. Ou seja, o nascimento de Jesus é motivo para cantar louvor a Deus. Os anjos se alegram, os céus se alegram e acredito piamente, e não só acredito como sinto piamente, que nós humanos, temos motivo de sobra para cantar louvor a Deus pelo nascimento de Jesus. Porque nasceu o Salvador, como diz aqui a expressão do anjo, nasceu o Salvador de vocês. Veja que os próprios anjos se alegram com aquilo que nos faz o bem. Por que será que os anjos se alegram com aquilo que nos faz o bem? Porque o próprio Deus se alegra. E a alegria de Deus é a alegria dos anjos. Nós que somos os beneficiados, muito mais. Devemos ter muito mais motivo de sobra para nos alegrar e cantar para Deus louvores. Porque a salvação de Deus
nos foi enviada, chegou até a nós. Diante dessa visão celestial, os pastores foram até Belém e encontraram Jesus e sua família. Era um quadro de extrema simplicidade e aparente desprezo. Um bebê, sem conforto, apenas enrolado em panos, deitado numa manjedoura, que era o local de colocar comida para animais. O Filho de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, teve um nascimento simples, e a Bíblia explica o motivo. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Porque vocês já conhecem o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor a vocês, ele se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Veja o que Jesus faz. É como se Jesus se despisse para nos vestir. Entende? Jesus se esvazia para nos encher. Jesus entrega a sua própria vida para nos dar a vida. Então, amados, nós temos com isso motivo de sobra para amanhecer o dia cantando. Entoarei louvores, não cessarei meu canto. Como canta o cantor Chagas Sobrinho. Então vamos continuar louvando de pé. Não vamos ceder para esse sistema mundano que quer nos tirar da presença de um Deus que nos ama tanto. Terceiro capítulo, o nascimento que fez a diferença. Nascido para dividir a história. Depois que Jesus nasceu, o mundo nunca mais foi o mesmo. A luz de Deus brilhou sobre toda a humanidade. A vida de Jesus e seus ensinamentos serviram e também servem ainda hoje de inspiração para muita gente, até mesmo para aqueles que não servem. Ele marcou a história da humanidade, dividindo a linha do tempo. Ele foi e é responsável por haver esperança em cada cristão. Ou seja, primeira coisa que ele faz, divide a linha do tempo. Hoje o nosso calendário está em fevereiro de 2022. 2022 o quê? Depois do quê? 2022 depois de Cristo. Então o nascimento de Jesus não é uma teoria, é algo real. Entende? O nascimento de Jesus é fato histórico. É fato histórico, não tem como negar, não tem como eliminar essa certeza de que a Bíblia fala, e não somente a Bíblia, mas existem vestígios históricos, sim, inclusive em escritos de pessoas não cristãs, não seguidoras de Jesus. Entende? Então, o nascimento de Jesus não é uma teoria. Foi algo real, dividiu a história. A outra coisa é que esse nascimento é responsável por haver esperança em cada cristão. Nós só temos esperança por causa de Jesus. As suas ações são exemplos e ensinamentos. Os seus ensinamentos causam impactos até hoje em todos os povos e nada vai mudar isso. Segundo, nascido para mudar nossas vidas. Jesus veio para fazer a diferença em nossa vida. Ele veio para trazer vida em abundância, conforme de João capítulo 10 e versículo 10. O mal veio para matar, roubar e destruir. Jesus diz, porém eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Veio para aliviar nossas cargas. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Onde Jesus faz um convite especial. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quantas
Jesus veio para aliviar-nos, tirar-nos da ansiedade. 1 Pedro 5:7 vai falar sobre lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Quantas vidas já foram transformadas por Jesus? É impossível até mesmo contar, não é verdade? Quando aceitamos o Senhor Jesus, obedecemos aos seus mandamentos e permitimos que Ele opere em nosso viver, podemos desfrutar das bênçãos de uma vida com Deus. Somente nele é possível encontrar a verdadeira alegria, paz e descanso. Em Jesus você encontra verdadeira alegria, paz e descanso, até porque Ele te dá uma vida nova. Concluímos dizendo que Jesus, sendo Deus, deixou sua glória e poder e então se fez um ser humano. Ele nasceu em um país sem soberania, em uma família com pequenas posses, em um ambiente pouco confortável. Um recipiente onde os animais se alimentavam foi seu primeiro berço. Você consegue imaginar isso? Como pode Deus permitir algo tão pequeno para o seu filho que era tão grande? Por seu grande amor, Ele se fez pobre, a fim de que pudesse, pela sua vida e exemplo, enriquecer a muitos, salvando-nos da condenação e do nosso próprio orgulho e da nossa própria soberba. Que toda honra, que toda glória e todo louvor seja dado ao nosso Deus. Que Deus abençoe a tua vida até o próximo momento, em nome de Jesus.